Olá, mais uma vez, estamos aqui continuando as nossas videoaulas, continuando as nossas aulas do oitavo ano. Chegamos aqui ao nosso capítulo 11 e no nosso capítulo 11 nós estamos agora na segunda parte do capítulo 11. Como eu falei para vocês, na primeira parte eu falei mais sobre os aspectos gerais, as características gerais do segundo reinado, do segundo império, e agora eu estou falando especificamente da crise do segundo império e de como ele acabou terminando. Nós chegamos a falar então de algumas questões no primeiro capítulo que vale a pena lembrar. Na primeira parte, nós falamos aqui sobre a questão do parlamentarismo às avessas. Eu falei para vocês que Dom Pedro era um cara extremamente habilidoso, era um cara que conseguia equilibrar os grupos e fazer com que os grupos tivessem um poder ali mais ou menos igual para ninguém ficar ali se sobressair, ninguém ficar com poder demais e a partir disso ele conseguir controlar os partidos, ele controlar os grupos ali que da elite brasileira que brigavam ali para o poder. Nós vimos então que esse sistema de governo do segundo reinado nós chamamos então de parlamentarismo às avessas. Nós copiamos o parlamentarismo da Inglaterra, mas ao contrário da Inglaterra, que há uma certa independência do parlamento, e o parlamento pode nomear o seu primeiro-ministro, o parlamento pode nomear o seu gabinete de ministros e o resto dos ministros, o que acontecia no Brasil então é que a gente tinha o presidente do Conselho de Ministros e os ministros, e esse presidente e os ministros poderiam ser nomeados ou poderiam ser demitidos por Dom Pedro quando ele quisesse. Então, Dom Pedro utilizava essas nomeações e essas demissões para aumentar o poder ou para diminuir o poder deste grupo ou daquele grupo conforme a necessidade que ele tinha. Nós vimos então que o imperador ele tinha aqui no Brasil o poder moderador, ele podia nomear ou demitir o presidente do Conselho dos Ministros, ele poderia nomear ou demitir os ministros. Ele poderia então utilizar isso para equilibrar a balança e fazer com que todas as pessoas, todos os grupos ali tivessem um poder mais ou menos igual para ninguém ali concorrer com ele. Nós vimos que o segundo reinado é o momento no qual o café se torna o produto mais importante brasileiro. Ele sai inicialmente de ali cerca de 18% de toda a riqueza produzida pelo Brasil é o café, para no final do segundo reinado ser 61% de toda a riqueza produzida pelo Brasil, o café ser responsável. Então o café se torna o maior produto brasileiro durante o segundo reinado, o café se torna o produto mais importante do Brasil durante o segundo reinado. Nós vimos que há um surto industrial durante o segundo reinado. Esse surto industrial, nós falamos que é a Era Mauá. O Barão de Mauá é o personagem mais importante dessa primeira tentativa de industrialização brasileira, que não vai dar muito certo e que vai acabar com uma certa mudança de leis que vai levar essas empresas a falirem, já que elas não estavam conseguindo concorrer mais com os produtos estrangeiros, principalmente com os produtos ingleses. Nós vimos que essa primeira industrialização foi muito importante, principalmente para iniciar a construção das ferrovias, iniciar a construção de toda a indústria metalúrgica, de toda a indústria de metais brasileira, que vai ser muito importante, principalmente as ferrovias, para o transporte do café. A ferrovia, por exemplo, Sorocabana, que faz o transporte do café do interior de São Paulo para o Porto de Santos, vai ser uma das mais importantes que nós vamos ter no Brasil. Há exemplo de outras que vão ser ferrovias que vão transportar até hoje as riquezas do Brasil para ser exportada pelos portos brasileiros. Nós vimos que essa industrialização e o café acabaram também fazendo surgir o crescimento urbano, transformando a cidade do Rio de Janeiro, transformando a cidade de São Paulo, e a cidade de São Paulo vai criar nessa época um dos seus cartões postais que existem até hoje, que é justamente a Avenida Paulista. A Avenida Paulista que vai ser a Avenida dos Barões do Café, vai ser a Avenida dos Palacetes, vai ser a avenida dos grandes casarões desses barões do café, no qual eles vão ali ter os seus palácios.
O Mauá, que vai ser a figura de destaque dessa industrialização, vai ser a figura de destaque desse momento, ele vai aproveitar o momento no qual o Brasil estava ali numa crise diplomática com a Inglaterra, vai fazer esse surto industrial brasileiro e depois, com as mudanças de lei e as mudanças em relação aos produtos, às regras de entrada dos produtos ingleses no Brasil, o Mauá vai acabar falindo junto com toda essa indústria brasileira que vai surgir nesse momento. Nós falamos então que o segundo reinado ele vai ter como características gerais uma estabilidade política, um governo descentralizado. Então, Dom Pedro, apesar de ter o poder na mão, ele dava maior autonomia às elites de cada uma das províncias, e nós temos aqui um momento no qual as crises não estão internas ao Brasil, como nós vimos na regência, como nós vimos no período regencial, mas agora nós temos crises que são externas ao Brasil, crises diplomáticas ou, como nós vamos ver daqui a pouco, a crise da Guerra do Paraguai. E nós vimos que o movimento que vai marcar o segundo reinado vai ser justamente o movimento abolicionista, o movimento de término, de extinção da escravidão. Começando então o assunto de hoje, nós vamos ter aqui a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai ela vai ser uma guerra importante para o Brasil por diversos fatores. A Guerra do Paraguai ela vai ser a guerra no qual o exército brasileiro vai ser definitivamente fundado e vai se tornar a instituição que tem as características que tem hoje. O exército brasileiro ele começa a surgir no Brasil a partir das guerras de independência, a partir do momento que nós temos ali aquelas revoltas, tanto com Dom Pedro II como no período regencial, o exército brasileiro é formado para abafar as revoltas que estavam ocorrendo. Mas o exército brasileiro vai se tornar uma instituição de fato aqui na Guerra do Paraguai. Então a Guerra do Paraguai ela vai ter algumas características bastante importantes para o Brasil nesse momento e é preciso prestar atenção. Não só porque ele é um assunto importante para essa fundação do Exército Brasileiro, para o Exército Brasileiro como instituição, mas porque ele é importante também para o fim do segundo reinado e ele é importante para a história do Brasil. O Brasil nunca se meteu numa guerra e nunca esteve numa guerra tão grande como aconteceu aqui. Isso é verdade naquele momento, isso é verdade agora. O Brasil nunca participou de uma guerra tão efetivamente, nunca participou de fato de uma guerra como a Guerra do Paraguai. E eu vou dizer, a partir do momento que eu for explicando a Guerra do Paraguai, você vai entender o porquê. A Guerra do Paraguai, então, aconteceu de 1864 a 1870. Nós temos aí 6 anos de guerra. Mas nós temos aí conflitos e atritos diplomáticos do Paraguai que vão muito mais longe do que isso. Mas o Paraguai, ele vai ser, nesse momento aqui, ele não é o Paraguai que nós temos hoje. O Paraguai que nós temos hoje é um país pobre, é um país que vende muamba, que vende produto falsificado para a gente. Vocês sabem como é que é o Paraguai, a ideia de Paraguai. Quando eu falo Paraguai, é o que vem na tua cabeça. Agora, o Paraguai, nesse momento, ele é o país mais rico, ele é o país mais industrializado, ele é o país mais poderoso da América Latina. Então, o Paraguai é uma exceção. Ela é uma exceção porque, ao contrário dos outros países da América Latina, a elite paraguaia não escolheu um modelo de país que fosse agrário. Ele não escolheu latifúndios, ele não escolheu produção agrária para exportação. O Brasil, por exemplo, tem esse modelo agrário no qual ou a gente planta cana-de-açúcar ou nós plantamos café e vendemos para o exterior, vendemos para a Europa, vendemos para os Estados Unidos. Não foi essa a escolha do Paraguai. O Paraguai escolheu se industrializar. O Paraguai escolheu fazer indústria e, a partir disso, produzir todos os produtos que ele necessitava para ele mesmo e depois vender para os seus vizinhos e vender para o exterior. Então, nós temos aqui um país que tem um modelo de autossustentação. Ele quer ser autossustentável, ele quer ser autônomo, ele quer ser independente. E aí começam os problemas. Justamente porque o Paraguai, a Guerra do Paraguai, que vai ocorrer de 1864 a 1870, ela é o maior conflito armado que já aconteceu na América Latina. Ela vai envolver o Paraguai, ela vai envolver o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Então nós temos 4 países efetivamente em guerra.
Esses 4 países, eles vão permanecer nesses 6 anos de guerra e eles vão mudar completamente a geografia que nós vamos ter ali na região do Paraguai. O Paraguai, então, ele é um país industrializado, ele é um país que está se modernizando, ele é um país que está se tornando autossuficiente. O problema é, o Paraguai não tem o que é mais importante para um país industrializado. Ele não tem uma saída para o mar, então ele depende dos seus vizinhos para conseguir produzir, para conseguir vender os seus produtos. O que o Paraguai precisava é de uma saída para o mar. Ali é que vai começar o problema, justamente porque os territórios que o Paraguai poderia adquirir para sair para o mar são territórios que são ou do Brasil ou da Argentina. Nós podemos então ter, o Paraguai poderia então adquirir o Rio Paraná, poderia conseguir a navegação do Rio Paraná, mas o Rio Paraná é a divisa com o Brasil, ou o Paraguai poderia ir ali para o Rio da Prata, no qual nós temos ali a Argentina e o Uruguai. Então, o Paraguai ele tem que ter uma saída do mar para conseguir vender os produtos dele, mas essa saída para o mar está travada pelos seus vizinhos. O que vai acontecer então é que o Brasil ele não tem o interesse do Paraguai ter o controle do Rio Paraná, ele não tem o interesse do Paraguai se tornar uma potência na região, assim como a Argentina não tem o interesse que o Paraguai se torne uma potência na região, muito menos que o Paraguai aumente seu território na região. O que nós temos aqui então? São Brasil e Argentina não tendo como interesse o Paraguai se tornar industrializado, não tendo interesse que o Paraguai aumente seu território, e a Inglaterra, que é a maior produtora industrial, é a pessoa que vende os produtos industrializados, tanto para o Brasil, para a Argentina, como para o Uruguai, não tem interesse que a América Latina forme um concorrente. Ela não quer que o Paraguai venda os seus produtos e concorra com os produtos ingleses. Justamente porque, como o Paraguai está aqui e ele não precisa atravessar o oceano, não precisa colocar o seu produto num barco, atravessar o oceano para chegar o produto aqui, o produto paraguaio é mais barato e iria concorrer com o produto inglês e iria ganhar do produto inglês. A partir disso, o que acontece? A Inglaterra vai interferir na diplomacia, ela vai interferir e vai incentivar Brasil, Argentina e Uruguai a ir contra os interesses do Paraguai, inclusive emprestando dinheiro para a guerra. Esse é o quadro geral que nós temos aqui. Nós temos 4 países em guerra e a Inglaterra com seus interesses ali, colocando o dedinho ali para ver o que acontece nessa região, para ver se trava o crescimento do Paraguai e não concorre com o Paraguai. Para isso, nós vamos ter então diversas versões. Nós vamos ter a versão tradicional que foi contada na época. A versão de que o Paraguai estava querendo expandir, o Paraguai estava querendo se tornar um império, e a partir disso nós temos ali o líder paraguaio, que era o Solano Lopes, que deveria ser um ditador, e esse ditador queria expandir o território, e a partir dessa expansão do território, o Solano Lopes ele estava querendo ali, então, dominar a região. Então, nós temos aí um Solano Lopes que seria uma espécie de Hitler ou qualquer coisa parecida ali, tentando dominar a região. Logo depois, nós temos ali uma segunda tentativa de contar essa história que nós chamamos de autores revisionistas. Ali na década de 60, na década de 70, ali, nós vamos rever essa história e vai se colocar a culpa na Inglaterra. Se coloca que a Inglaterra ela estava ali dominando a situação por trás e ela incentivou Brasil, a Argentina e o Uruguai a entrar em guerra do Paraguai. Lembrando que Brasil, Argentina e Uruguai, elas não só compravam os produtos da Inglaterra, como também tinham dívidas com a Inglaterra. A Inglaterra era credora, tanto do Brasil, como do Paraguai, como da Argentina, como do Uruguai. Então, esses países, eles não só dependiam dos produtos ingleses, como dependiam do dinheiro inglês também. E nós temos uma terceira versão, que é a versão mais atual que nós temos hoje, que tira um pouco da culpa dos ingleses de armar a situação e forçar esses países a entrarem em guerra, e coloca a culpa nesses países, no Brasil,
na Argentina e no Uruguai, dizendo que a Guerra do Paraguai, ela na realidade é uma guerra para tentar consolidar esses países que nasceram naquele momento, esses países que estavam tentando ali se estabelecer, esses países ali que estavam tentando ganhar caminho, estavam tentando se colocar de pé naquele momento. Então, o que acontece era um movimento natural desses países que estavam nascendo e estavam tentando expandir, estavam tentando ali se colocar de pé naquela situação. Para o Brasil e para o Exército Brasileiro vai ter uma importância de que nós vamos unificar as instituições do Exército. Então, o Exército, a Guarda Nacional de cada um dos estados, ela vai ser unificada no Exército, mas também a Guerra do Paraguai vai dar uma oportunidade, justamente porque a promessa de que o escravo que fosse enviado para a Guerra do Paraguai, o escravo que fosse para a Guerra do Paraguai, ele seria liberto, ele seria aforreado, ele teria sua liberdade após a Guerra do Paraguai, após a participação da Guerra do Paraguai. Outro fator é que nós tivemos ali o recrutamento forçado. Então, se você fosse pego vadiando, se você estivesse numa cadeia, se você estivesse ali à toa na vida, no Rio, numa das cidades, como por exemplo o Rio de Janeiro, São Paulo, nesse momento aqui, o exército poderia muito bem pegar você na rua, jogar você numa carroça e mandar você para o Paraguai. Nós temos ali, então, a população pobre e a população, essa população criminosa, essa população ali que é considerada vagabunda, essa população aí que está ali encostada, ela vai ser, então, recrutada de maneira forçada para ir na Guerra do Paraguai. O que vai, então, lutar no Paraguai é o exército brasileiro, que havia sido montado antes da Guerra do Paraguai, mais os escravos e essa população pobre que foi recrutada forçadamente. A Guerra do Paraguai, então, ela vai começar em 1864, a partir do momento que o Paraguai faz dois movimentos. O primeiro movimento é a apreensão, ele vai aprisionar e vai tomar posse de um navio brasileiro chamado Marquês de Olinda. A partir do momento que esse navio brasileiro ele vai ser aprisionado, que fazia o comércio ali no Rio Paraná, o Mato Grosso também vai ser invadido pelo Paraguai. A partir então do momento que nós temos um navio sendo aprisionado pelo Paraguai e o estado do Mato Grosso, a província do Mato Grosso naquele momento, vai ser invadida pelo Paraguai, o Brasil então declara guerra ao Paraguai. Em 1865, o que acontece então é que o Brasil convence a Argentina e o Uruguai a entrar na guerra, o Brasil ou a Inglaterra, dependendo da versão que você mais gostou. O fato é, a Argentina e o Uruguai entram na guerra e a partir disso nós temos ali a chamada Tríplice Aliança. Nós temos ali Brasil, Argentina e Uruguai se unindo para combater essa expansão do Paraguai. E a partir disso, então, nós temos a guerra de fato. Essa guerra vai ser muito importante também para a Marinha Brasileira. Nós vamos ter duas batalhas mais importantes aqui, que é a Batalha do Riachuelo e a Batalha do Tuiuti. E a Batalha do Tuiuti que vai ser batalhas que vão ser a fundação, de fato, da Marinha Brasileira. Vão ser duas das maiores batalhas fluviais do mundo, vão ser duas das maiores batalhas que vão acontecer em rios do mundo, até hoje, inclusive. Essas batalhas aqui vão ser muito importantes para a Marinha Brasileira, mas vão ser muito importantes para a definição do próprio território brasileiro que nós temos hoje. E a partir do momento que o Brasil ganha essas batalhas no Rio, o que vai acontecer é que o Brasil conquista ali uma vantagem no Rio Paraná e a partir disso nós vamos ter sucessivas vitórias na Guerra do Paraguai. Essas batalhas também vão marcar uma mudança no comando do Exército Brasileiro, que a partir desse momento também vai ser comandado pelo Duque de Caxias. Sim, aquele cara que eu falei antes, que foi responsável por abafar a maior parte das revoltas brasileiras. Agora ele vai parar de abafar as revoltas brasileiras e vai ser mandado pelo imperador para lutar no Paraguai. Vai ser o Duque de Caxias que vai fazer a maior parte do serviço do Paraguai, vai fazer a maior parte da campanha militar do Paraguai e depois ele vai ser substituído pelo Conde D, que vai ser o marido da princesa Isabel. Guerra do Paraguai, então, ela vai ser uma batalha, vai ser lutada em duas frentes.
Primeira frente vai ser com o Brasil, então vai ser esse território aqui, que vai ser a fronteira do Mato Grosso com o Paraguai, e a segunda frente vai ser esse território aqui, que é a fronteira entre o Paraguai e a Argentina. Nós vamos ter aqui batalhas intensas, nós temos aqui uma das guerras mais violentas e mais sanguinolentas da história, não só da América Latina, mas da história recente da humanidade também. Essa batalha, essa guerra vai terminar quando Solano Lopes, esse líder do Paraguai, que na versão paraguaia era um grandíssimo líder e um visionário paraguaio, na versão brasileira ele era um louco varrido, uma tentativa de Hitler. Ele vai ser morto em 1870 na Batalha de Cerro Corá. Vejamos os números então. Nesse momento aqui, o Brasil tinha cerca de 10 milhões de pessoas de população. Ele mantinha então um contingente, ele mantinha um exército no Paraguai durante esses anos de guerra de mais ou menos 18 mil soldados. A Argentina tinha 1,5 milhão de pessoas e mantinha ali um exército de mais ou menos 8 mil soldados durante o conflito. O Uruguai tinha 300 mil pessoas naquele momento e mantinha um exército de mais ou menos 1.000 homens naquele conflito. Enquanto que o Paraguai ele iniciou o conflito com 800 mil pessoas e ele tentou manter um exército de mais ou menos 64 mil pessoas. O que acontece aqui? Nós temos uma diferença entre as provisões, nós temos uma diferença entre os equipamentos que eram recebidos por cada um desses exércitos. O equipamento da Argentina, do Brasil e do Uruguai era fornecido pela Inglaterra, que tinha os melhores equipamentos na época, e o Paraguai estava tentando produzir o seu próprio equipamento. O que acontece então Brasil, Argentina e Uruguai tinham ali a retaguarda da Inglaterra, que não só estava emprestando dinheiro, como estava vendendo equipamento para esses países. O resultado é o seguinte: no começo da guerra, o Paraguai tinha 800 mil pessoas, no final da guerra, 606 pessoas tinham morrido. Ou seja, 75% da população do Paraguai morreu. O que significa dizer isso? Que o Paraguai, de país mais rico e país mais poderoso da América Latina, se tornou o país mais pobre e mais miserável da América Latina. Não há na história recente uma carnificina desse tamanho, a não ser em algumas guerras que nós vamos ter na África, mas se matou 75% da população do Paraguai. A maior parte eram civis, não eram soldados que estavam sendo massacrados, estavam sendo mortos ali. O que acontece então? Nós temos uma população que depois da guerra foi para 194 mil pessoas, nós temos aí 14 mil homens e 180 mulheres. Praticamente se matou todos os homens do Paraguai. Pelo menos todos os homens que estavam em idade, entre ali seus 18 e 30 anos de idade, praticamente deixaram de existir, foram mortos, foram massacrados. A população do Paraguai nunca se recuperou desse baque, até hoje. Nós temos ali influências e consequências da Guerra do Paraguai para o Paraguai, para a população do Paraguai até hoje. Para o território paraguaio, o que aconteceu? O Paraguai, então, ele vai ter um território no início da guerra e depois da guerra ele vai perder parte do seu território aqui em marrom para o Brasil, que vai ser do Brasil até hoje. Nós temos a fronteira definida desses territórios até hoje, e ele vai perder a maior parte do seu território para a Argentina. Então, o Paraguai, que queria somente uma saída para o mar, queria ter o direito de fazer comércio e queria utilizar então o rio Paraná para conseguir sair para o mar aqui e conseguir exportar e conseguir vender os seus produtos para o mundo, não só perdeu 75% da sua população, se tornou um dos países mais pobres e miseráveis do mundo, como perdeu a maior parte do seu território. Dentro disso, então, quais são as consequências? 600 mil mortos para o Paraguai. Quase 99% dos homens, principalmente os homens que estão ali na idade de lutar, na idade de casamento, na idade de fazer as coisas, eles vão morrer
o Paraguai contrai uma dívida enorme e o Paraguai perde a maior parte do seu território. Para o Brasil, para nós aqui, qual é a consequência da Guerra do Paraguai? Primeiro, o Brasil vai aumentar a dívida externa brasileira enorme. Nós emprestamos dinheiro da Inglaterra, nós nos tornamos cada vez mais dependentes da Inglaterra. O Exército Brasileiro, ele se tornou uma instituição de fato, então agora nós temos uma instituição, um exército forte e um exército que quer influenciar politicamente na política brasileira. Ele quer ter voz. Ele é uma instituição que se considera poderosa e quer ter voz na política brasileira. Os escravos que estavam lutando voltam, eles tinham a promessa que eles iam se tornar livres, que iam se tornar forreados. Em alguns casos eles se tornaram, em outros casos eles não se tornaram. Mas os soldados que estavam convivendo com aqueles escravos, eles vão voltar com um sentimento abolicionista, eles vão voltar sendo contrários à escravidão. Então nós temos ali uma crise da escravidão, nós temos uma crise da instituição escravidão. Nós temos uma crise do escravismo no Brasil nesse momento. Isso vai ser, inclusive, um dos fatores do final do Império. E nós temos aqui a Inglaterra reafirmando o interesse econômico. A Inglaterra se torna mais poderosa com a Guerra do Paraguai. A Inglaterra aumenta seu poder sobre o Brasil, aumenta seu poder sobre o Uruguai, aumenta seu poder sobre a Argentina e ela elimina o concorrente Paraguai. Agora ela se torna o maior fornecedor de fato, sem concorrente nenhum. É ela que vai fornecer os produtos industrializados para o Brasil, para o Uruguai e para a Argentina. Não tem concorrente e ela é aquela pessoa que vai mais lucrar. Quem vai lucrar justamente com a Guerra do Paraguai? A Inglaterra. Com o fim da Guerra do Paraguai, o que vai acontecer então é uma crise da escravidão. Uma crise dessa instituição que é a base da economia brasileira. A escravidão, então, que foi utilizada por séculos no Brasil, ela agora passa a ser questionada. Não só pelos soldados que voltaram, mas também porque a escravidão ela deixa de ser moda, ela deixa de ser base da mão de obra em todos os países do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, ela passa a ser questionada no mundo inteiro. É um momento no qual a escravidão, principalmente a escravidão de negros africanos, passa a ser questionada no mundo inteiro. E nós temos ali um novo modelo de economia, que é um modelo capitalista, um modelo industrial. E esse modelo industrial depende de pessoas que tenham dinheiro para comprar. Um escravo não tem dinheiro para comprar nada. O escravo é uma propriedade, ele não tem dinheiro, ele não tem salário. Então o escravo ele não pode comprar produtos. Esse novo modelo de economia precisa de pessoas que tenham dinheiro para comprar produtos. Então não serve escravo, serve trabalhador assalariado. Então há uma pressão pelo próprio modelo econômico que vai surgir agora para que a escravidão deixe de existir, porque você precisa de pessoas que tenham dinheiro para comprar as coisas. O que vai acontecer então é que a Inglaterra, que é o país mais industrializado do mundo, vai pressionar principalmente o Brasil, os Estados Unidos, que têm a maior quantidade de escravos, a extinguir a escravidão, a abolir a escravidão. O que nós vamos ter aqui então é a Guerra do Paraguai como um fator que vai contribuir para o fim da escravidão, mas também a pressão internacional. Então nós temos pressão nacional, dessas pessoas que são contrárias à escravidão no Brasil aqui, mais pressão internacional das pessoas que vão ser contrárias à escravidão, como por exemplo a Inglaterra, que tem interesse que a escravidão seja abolida para que haja mão de obra assalariada e essa mão de obra, essas pessoas tenham dinheiro para comprar produtos da Inglaterra. A escravidão então ela vai no Brasil acabar pouco a pouco. Ela vai acabar gradativamente, ela vai acabar progressivamente. O que vai fazer? Com a pressão da Inglaterra e a pressão interna que o governo estava sofrendo, que o Dom Pedro II estava sofrendo, o que ele vai fazer são leis para ir acabando pouco a pouco com a escravidão. Começa ali em 1950, quando nós temos ali a proibição proibição do tráfico de escravos, e depois vai sendo feitas leis para ir libertando parte dos escravos. Pouco a pouco eles vão sendo libertados. Vamos ver as leis mais importantes aqui.
A primeira lei que eu vou aqui destacar para vocês é a Lei do Ventre Livre, que é de 1871, que ela determina que um escravo, que um filho de um escravo, mas ele é livre. Então, a partir desse momento aqui, toda pessoa nascida, ela vai ser livre no Brasil. Se uma mulher escrava der à luz, seu filho, ela vai ser, então, uma pessoa livre. A lei do ventre livre. Segundo, nós temos a lei do sexagenário. A lei do sexagenário determina que todo escravo que atinge 60 anos de idade, ele se torne livre. Quantos escravos atingem 60 anos de idade? Bem pouco. Depois nós vamos ter ali, por último, a Lei Áurea, que foi criada em 1888 e declarou todos os escravos livres. Essas três leis já determinam, já mostram para a gente aqui que há uma progressiva tentativa de libertar os escravos e, a partir disso, dar conta dessa pressão interna e essa pressão externa que estava sendo feita no Brasil. A escravidão, então, se nós olharmos ali, o número de escravos no Brasil, ele vai diminuindo pouco a pouco. No Nordeste, ele tem uma diminuição constante, mas no Sudeste, onde nós temos ali o café, o que vai acontecer é que, inicialmente, nós vamos ter um aumento desses escravos e depois, em 1880, nós vamos ter uma diminuição desses escravos até a abolição dos escravos. Quando a Lei Áurea é feita, de verdade, o que estava acontecendo era que a quantidade de escravos no Brasil e a própria instituição escravidão no Brasil já tinha praticamente acabado. Quem tinha escravo no Brasil era praticamente só os cafeicultores, só aqueles que dependiam de mão de obra escrava mesmo. Todo o resto do Brasil já tinha se transformado em mão de obra assalariada. Para fazer isso, então, nós vemos aqui que a quantidade do comércio de escravos no Brasil, a quantidade de escravos que estava circulando pelo território brasileiro, ela vai aumentar até mais ou menos 1848, 1950, até que ela vai diminuindo e o tráfico de escravos ele deixa de existir em 1852. E a partir disso nós já vemos ali que a curva que eu mostrei para vocês anteriormente, ela já vai indo para baixo. Quem vai substituir os escravos vão ser justamente os imigrantes. Os imigrantes vão ser pessoas que vão vir da Europa para o Brasil. Esses imigrantes que estão vindo de lá, eles estão vindo justamente porque eles não estão em uma situação favorável na Europa naquele momento. Quem vai vir para o Brasil nesse momento vão ser pessoas que vão estar desempregadas, vão estar em situação de miséria, vão ser os pobres da Europa. Aquelas pessoas pobres que estão passando necessidade na Europa, elas vão pegar o navio e vir para o Brasil. O que acontece então? Esses cafeicultores que antes, esses produtores de cana-de-açúcar que antes eles empregavam mão de obra escrava, agora eles não querem empregar, eles não querem dar um salário para os escravos que antes trabalhavam para eles. Ele não quer pagar o negro. A partir disso, qual que é a solução? Ele precisa de mão de obra. Essas pessoas, esses negros, esses escravos que estavam ali nas propriedades e eles foram agora alforriados pela Lei Áurea, eles foram simplesmente expulsos da fazenda e a partir disso o que aconteceu foi que eles foram progressivamente sendo substituídos pelos imigrantes. Esses imigrantes eles vinham muitas vezes sendo custeados. O cafeicultor ele ia lá, pagava a viagem para a pessoa sair da Europa e vir para o Brasil. Ele preferia pagar a viagem de um imigrante da Europa para o Brasil, que era uma fortuna, do que dar dinheiro para o negro, para o escravo que estava aqui no Brasil, para esse ex-escravo que estava no Brasil. Então nós temos aqui um sistema de parceria entre o cafeicultor, que ele custeia, ele paga para o imigrante vir para o Brasil e trabalhar para ele. Esse sistema de parceria ele vai ser estabelecido a partir de diversos fatores. Primeiro, ele é uma solução para essa crise do escravismo, é uma solução para essa crise de falta de mão de obra. Segundo, a elite brasileira acreditava que a população brasileira precisava ser embranquecida, justamente porque ele considerava que o negro, ele considerava que o indígena eram pessoas que não eram, vamos dizer assim, por falta. Ele não era das pessoas mais evoluídas. É uma ideia racista que a gente vai ter nesse momento, então.
Não, essa é a opinião dos caras, não é a minha. Eu estou só repetindo o que eles estão colocando ali. Eles vão colocar que o negro e o indígena brasileiro não são ali as pessoas desejáveis no Brasil. O que o Brasil quer é uma população inteligente, uma população branca, uma população educada e culta. Eles não achavam que o negro ou o indígena poderiam atingir esse grau de evolução, esse grau de educação, esse grau de pureza. Então havia necessidade do embranquecimento. Havia uma teoria, inclusive na época, de que a partir do momento que você casasse, você forçasse o casamento entre negros e brancos, em 3 gerações o negro ia sendo purificado, a pele negra ia sendo embranquecida, e a partir disso a população brasileira iria atingir o grau de evolução, o grau de educação, o grau de cultura de uma população europeia. Terceiro fator é a necessidade, de fato, que nós temos uma mão de obra. O Brasil estava crescendo, não era só o café, mas a indústria brasileira depois, e precisava de muita gente para trabalhar. O quarto fator é a ocupação e defesa do território. O território do sul do Brasil, o território do centro-oeste brasileiro, era muito pouco ocupado e tinha muita pouca população. Então essa imigração que nós tínhamos para cá, ela tinha também esse fator de ocupar o território brasileiro, principalmente nas regiões de fronteira. E o terceiro é a crise econômica e social que estava nos países europeus nessa época. Vamos lembrar que em 1848 aconteceu revoluções e uma crise social por toda a Europa, e essa daí foi conhecida como a Primavera dos Povos. Nós temos ali revoltas populares por toda a Europa. Parte dessa população que se revoltou, parte dessa população que foi abafada nessas revoltas, que foi massacrada nessas revoltas, vai vir para o Brasil. No total, então, de 1820 a 1890, nós temos milhões de pessoas vindo para o Brasil. Se a gente olhar em milhares de pessoas para cada um desses países que vão vir, só de Portugal vai vir 315 mil pessoas. Da Itália vão vir 360 mil pessoas. Da Alemanha vai vir 75 mil pessoas. Da Espanha, 45 mil pessoas. Então é uma quantidade gigantesca de pessoas que vai vir. E isso daí só vai acelerando. Quando a gente vai chegar em 1900, 1910, 1920, 1930, nós vamos estar na casa de milhões de pessoas chegando no Brasil. Essas pessoas, então, elas vão chegar em sistemas no qual ou elas vão vir com a passagem paga, elas vão vir aqui, elas vão ser custeadas para vir para o Brasil, elas chegam aqui, elas vão ter que pagar, elas vão ter que trabalhar para pagar essa dívida, ou elas vão chegar aqui no Brasil pagando do próprio bolso, ou então pagando ali um agente para trazer elas para cá, e a partir disso elas vão fazer um arrendamento, elas vão ali fazer um sistema de colonato, fazer um sistema ali no qual elas são parceiras do cafeicultor. Ou elas trabalham diretamente para o cafeicultor, ou elas são um colono que vai ali trabalhar em uma parte, um pedaço de terra do cafeicultor. Essas pessoas aqui que vão ser os imigrantes que vão vir para cá numa enorme quantidade de pessoas e vão marcar de maneira inegável o estado de São Paulo, por exemplo, a nossa forma de falar, o nosso vocabulário, todo ele é marcado por esses imigrantes, principalmente pelos imigrantes italianos que vieram em enorme quantidade para o Brasil. Assim como o sul do Brasil, a forma de falar e a forma de dizer as coisas foi marcada pelos alemães que vieram em grande quantidade para aquela região também. Chegando aqui ao final do Império, então, para a gente encerrar esse capítulo. Para a gente compreender por que um governo troca, por que um governante cai, por que um governante, por exemplo, leva um impeachment na cabeça, é só compreender porque quem é que apoia e quem é que não apoia ele. Se você compreender por quem é que apoia ele só vai sair do governo se ele deixar de ser apoiado. É o que aconteceu com Dom Pedro II. Ele era apoiado, ele tinha uma base de apoio muito firme, mas aconteceu alguma coisa que essa base de apoio deixou de existir. O que você precisa compreender, então, no final do segundo reinado é o que fez essa crise acontecer e por que as pessoas deixaram de apoiar Dom Pedro II. A primeira coisa que vai acontecer é justamente a chamada questão religiosa.
O Brasil é um país religioso, inegável. Nesse momento aqui, a igreja mais importante do Brasil vai ser justamente a Igreja Católica. O que vai acontecer então é que nesse momento a Igreja Católica está numa briga com a maçonaria. A maçonaria que controla boa parte da política brasileira, maior parte da elite brasileira é maçom. Então, consideremos o seguinte: o Papa briga com a maçonaria e ele faz uma bula papal, ele dá uma ordem para todos os católicos do mundo para expulsar os maçons da igreja. Então, todos os padres, todos os bispos, todo mundo que pertence à igreja tem que expulsar os maçons. O problema é, desde a criação de Portugal e depois da criação do Brasil, qualquer ordem do Papa para ser cumprida em Portugal e para ser cumprida pelo Brasil tem que ser aceita pelo governante, tem que ser aceita, portanto, por Dom Pedro II. Problema para Dom Pedro II. A maior parte dos ministros de Dom Pedro II era maçom. A maior parte da elite brasileira é maçom. Então, Dom Pedro II, ou ele aceita a ordem do Papa e expulsa os maçons, e ele expulsa boa parte das pessoas que apoiavam ele, ou ele dá uma banana para o Papa. Aí, o que vocês acham que eles fizeram? Que ele fez aqui? Qual é a escolha? Você faz o que o Papa está mandando ou você dá uma banana para o cara. Lembrando que a maior parte da população, quase que toda a população brasileira, é católica nesse momento. O que acontece é justamente que Dom Pedro II escolhe dar uma banana para o Papa. A partir disso, o que acontece? Dom Pedro II proíbe qualquer padre, ele proíbe qualquer bispo de cumprir a ordem do Papa de expulsar os maçons da igreja. O bispo de Olinda e o bispo de Belém descumprem a ordem do imperador e a partir disso são presos. Pronto. Nós temos aí uma questão infindável, nós temos aí uma questão ali que não vai ser resolvida entre as duas partes de fato. Até hoje é uma questão mal resolvida com a Igreja Católica. Mas, vejamos aqui o que aconteceu. A maçonaria é escolhida e a Igreja Católica paga o pato nesse momento no Brasil. Os maçons não são expulsos da igreja e esses dois bispos vão presos. O que vai acontecer? A Igreja Católica, que era um dos maiores apoiadores de Dom Pedro II dependia da igreja, principalmente para convencer a população de que ele era um bom governante e que ele deveria permanecer no poder, ela vai ficar totalmente contra o Dom Pedro II nesse momento. Dom Pedro II volta atrás, ele solta os padres, faz uma anistia aos padres, mas mesmo assim a igreja deixa de apoiar e passa a fazer campanha contra Dom Pedro II a partir de agora. Segunda questão que nós temos aqui é a questão militar. Essa instituição, exército, que surgiu de fato a partir da Guerra do Paraguai, agora é uma instituição que é a instituição mais poderosa do Brasil nesse momento. Então, o que nós vamos ter aqui? O exército, de um lado, os baixos oficiais, nós temos aí o soldado, o cabo, o sargento, eles reclamavam, primeiro, da quantidade de dinheiro que eles estavam recebendo, dos equipamentos que eles estavam recebendo e do descaso que o exército tinha com essas pessoas. E essas pessoas também eram naturalmente contrárias à escravidão, porque eles conviviam com os escravos e alguns deles eram ex-escravos ou filhos de ex-escravos. Segundo, nós temos aí o fortalecimento do exército, principalmente a popularidade do exército após a Guerra do Paraguai. E o governo brasileiro proibindo de qualquer oficial, de qualquer membro do exército, de se manifestar politicamente, principalmente de criticar o governo publicamente. O exército, ele quer ter voz, o exército quer ter a capacidade de influenciar politicamente no Brasil. Ele quer ser aquela pessoa que está influenciando o Brasil politicamente, influenciando para onde o Brasil vai. E o terceiro, nós vamos ter ali as ideias abolicionistas, principalmente, que vão estar ali nessa camada superior do exército, aquelas pessoas que são ali os oficiais do exército. Esses oficiais são da elite brasileira, e boa parte desses caras, ele está indo para o exterior, ele está indo para a Europa, está indo para Paris para estudar, e lá a escravidão é símbolo do atraso. Então, quando ele volta para o Brasil, ele quer ver um país moderno, e ele quer ali que o Brasil dê um jeito nesse atraso que é a escravidão para o Brasil.
E a terceira questão vai ser justamente a questão abolicionista. O exército, pela série de críticas, ele tira o apoio de Dom Pedro II, e então Dom Pedro II fica sem o apoio do exército. O único apoio que ficou foi justamente aqueles que eram apoiadores da escravidão. Quem eram os apoiadores da escravidão? Os cafeicultores. Os cafeicultores que dependiam da mão de obra escrava. Então, os últimos defensores de Dom Pedro II vai ser justamente os escravistas, vai ser justamente os cafeicultores. Quando o Dom Pedro II, a partir da sua filha, a princesa Isabel, faz a Lei Áurea e manda todos os escravos para a rua, manda todos os escravos serem libertos, o que vai acontecer é justamente que esses últimos apoiadores de Dom Pedro II, que eram os cafeicultores, retiram o apoio de Dom Pedro II e a partir disso ele fica sem apoio nenhum para permanecer no governo. Ele até vai tentar solucionar a questão, mas a elite brasileira não vai querer saber. E a partir disso ele vai cair, ele vai sair do poder e nós vamos ter aí um novo momento do Brasil que vai ser justamente a República. Dessa aula então nós ficamos por aqui e a partir de agora então nós vamos tratar de outras questões em outros capítulos. Se você ficou com alguma dúvida dessa ou de outras aulas, por favor faça um comentário, me mande um e-mail, eu respondo o mais rápido possível. Até as nossas próximas aulas, até mais gente. Tchau, tchau.